Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia de estudos de O Livro dos Espíritos. É uma alegria nos reencontrarmos aqui em mais esta noite. Wanda Regina aqui no Instagram, muito bem-vinda, viu, Wanda? Boa noite. A Cristina também, muito bem-vinda, uma boa noite para vocês, uma alegria estarmos aqui juntos. Aqui no Facebook também o nosso amigo Antônio Sérgio Beleze, já chegando aqui conosco. A Cláudia Almeida, Márcia Fialho, muito boa noite. A Vera Luzia, tudo bem, Vera? Uma boa noite para vocês. Nosso amigo Saulo Pita, Pitangueiras, a Maria Helena Butião também, muito boa noite, bem-vinda, minha amiga. Nós estamos só aguardando uns minutinhos, como fazemos sempre, para que dê oportunidade para outros amigos e amigas conectarem também aqui conosco. Que legal, viu, Cristina? Muito obrigado aí pela tua participação. Eu sinto mesmo que vocês participam com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Acho que isso é muito importante. A gente se sente bastante motivados aí para continuar, né? Que bom. Aqui também no Facebook a Lourdes Bonafim Mendes, a cunhada. Bem-vinda, Lourdes. A Viviane Bellini, que legal, muito boa noite. Zuleide Carvalho, essa amiga distante lá da Bahia, né? Jefferson Dias, que legal, bem-vindo. Marcela Bernardes, Celina Gomes, muito bom, pessoal, uma alegria, muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Então, nós vamos prosseguir hoje. Nós iniciamos na semana passada o tópico sobre encarnação nos diferentes mundos. E nós fizemos uma primeira parte, não deu para concluir esse assunto, e nós vamos concluí-lo hoje, então, dando continuidade aí nesse tópico, que ele é do capítulo 4, da segunda parte do livro, porque esse livro ele tem 4 partes, tá? Para quem não conhece o livro ainda, ele tem 4 partes, nós estamos estudando a segunda parte do livro, e é o capítulo 4, então, que nós estamos, que chama Encarnação nos Diferentes Mundos, tá bom? E hoje nós vamos então prosseguir a partir da questão 179, certo? Juliana Mariano, muito boa noite também, bem-vinda. Lana Silva de Jesus, muito bom. Pessoal, então vamos inicialmente rogarmos, né, a Jesus, todos juntos, que Ele nos inspire, nos abençoe, para que a gente tenha uns minutinhos aqui de tranquilidade, de paz, de boas reflexões, que a gente possa aproveitar bastante juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina tão consoladora, que tanto nos orienta, que tanto nos auxilia, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando atualmente, né? Então, com as bênçãos de Deus e de Jesus, iniciamos mais esta pequenina tarefa, mas com muita alegria, né? Juracir Della da Silva também, muito boa noite, bem-vinda. Vamos lá então, questão 179, se alguém aí acompanha com o livro, né? Allan Kardec então pergunta: os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? E os espíritos respondem a Allan Kardec: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros.
Então, essa pergunta de Allan Kardec é fácil para a gente perceber aqui pelo planeta Terra, né? Nós percebemos claramente a diferença de níveis evolutivos que existem entre os habitantes aqui do planeta, né? entre todos nós. Porque, de uma forma bem abrangente, nós vamos perceber aí diferenças grandes, né? Porque nós podemos perceber pessoas cruéis, que tiram a vida do semelhante a troco de nada, né? Nós percebemos pessoas violentas, muito presas ao mal, pessoas assim que mostram um pequeno nível de evolução moral, principalmente. Enquanto outras pessoas são pacíficas, pessoas bondosas, pessoas fraternas, pessoas que buscam auxiliar o semelhante. Então a gente vê extremos, né? E nós percebemos isso também com relação à inteligência. Nós temos aqui na Terra inteligências, né? Grandes, inteligências assim de cientistas, daqueles que trabalham projetos aí de tecnologia. A gente percebe a condição intelectual muito alta na Terra, né? E percebemos, por outro lado, pessoas que ainda mostram uma inteligência bem embrionária, né? Bem rudimentar, mesmo que sejam pessoas bondosas, mas uma inteligência que fica assim bastante aquém, né? Então, isso estamos comentando para a gente perceber a diferença de níveis evolutivos que existem mesmo no mesmo planeta, né? Só um minutinho, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Então, a gente percebe que tem espíritos na Terra, né? Quando eu falo espíritos encarnados, né? Que estão prestes a deixar a Terra já merecendo um mundo melhor, como temos espíritos que são praticamente recém-chegados ao planeta Terra, espíritos ainda muito primitivos, né? Então nós percebemos essa grande diferença de níveis evolutivos mesmo no planeta Terra, né? Entre os habitantes do mesmo planeta tem essa diferença de nível evolutivo, tá bom? E assim também acontece nos outros planetas, lógico, né? Não só no planeta Terra, em todos os outros aí onde existe a vida, né? Que nós sabemos, de acordo com a doutrina, que existe vida na grande maioria aí dos planetas, tá? Então, aqui também a Ana Maestro, que legal, também entrou aqui, boa noite. A Tuca também, muito bem-vinda, Tuca, uma boa noite a vocês. Tudo bem quanto a essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer? Quanto a essa diferença aí de níveis evolutivos, está tudo em ordem? Aí nós vamos avançar um pouquinho. A Diná Costa Souza, nossa amiga também, lá da Bahia, né? Se não me engano, muito bem-vindo, uma boa noite. Salvador, né? Está colocando aqui. Então vamos lá, nós vamos avançando, mas se houver alguma dúvida aí, alguma questão que quiserem, alguma pergunta quiserem fazer, a gente vai tentando intercalar e comentar também. Algum comentário que queiram me ajudar aí na questão do estudo, sempre é muito útil para a gente reforçar o nosso aprendizado, tá bom? Então nós vamos agora na questão 181. Eu sempre digo assim, nós não estudamos, nós não lemos todas as questões, porque algumas são desdobramentos, né? A gente percebe que elas vão abranger praticamente o mesmo assunto, ali esmiuçado um detalhe a mais. Então, nesse comentário que nós fazemos, a gente já tenta abranger, às vezes, o assunto de uma próxima questão que está interligada, por isso que eu acabo não lendo todas, tá bom? Então, vamos agora na 181, tá legal? Questão 181, Allan Kardec pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Veja bem que interessante, porque nós estamos aqui partindo do pressuposto de que existe vida em outro planeta, como a doutrina espírita nos afirma isso, né? Isso é uma afirmativa, uma revelação dos espíritos, mesmo que a ciência não tenha ainda comprovado, os espíritos estão revelando que existe, né? Então, partindo
desse pressuposto de que existe vida em outros planetas, né? Allan Kardec quer saber, então, como acontece, como eles têm os corpos, né? Porque, vamos entender bem uma coisa, o espírito é o mesmo em qualquer planeta. Deus criou espíritos, né? Nós somos espíritos. Agora, o corpo que nós habitamos para viver em determinado planeta, aí é diferente. É a matéria que nós vamos habitar por um tempo. Tá? Mas o espírito que habita um outro planeta é o mesmo espírito, semelhante ao espírito que habita a Terra. Pode ser mais evoluído, mas não é um ser diferente de nós. Apenas aqui, então, Allan Kardec quer saber como que é o corpo que eles tomam, que corpo que eles vão habitar lá nesse planeta diferente, né? Rosângela Quimelo aqui também, chegando pelo Instagram, muito boa noite, viu? Bem-vinda, Rosângela. Então, eles respondem assim: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então já deixam claro aqui que eles estão encarnados nos outros planetas. Não vamos pensar que é vida espiritual, é vida material em outros planetas. E eles continuam então. Esse envoltório, ou seja, esse corpo, né, deles, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Bom, uma resposta um tanto quanto longa aqui, né? Mas deixando claro que esses espíritos encarnam em outros planetas, assim como nós encarnamos na Terra. Uma vida material, mas mais ou menos materializada, né? De acordo com a evolução de cada planeta, de cada espírito. Então eles têm corpos físicos, mas não precisam ser exatamente como os nossos. Isso que nós precisamos compreender bem. O corpo que vai servir de morada aos espíritos em cada planeta tem que ser de acordo com a condição que o planeta oferece. Vamos pensar, um planeta onde a temperatura é muito diferente da Terra, né? É o primeiro ponto que a gente pensa. A Terra está numa distância do Sol que dá essa condição aqui que nós temos, nessa condição de temperatura que os nossos corpos suportam, né? Nem um frio exagerado, nem um calor também tão intenso. Agora, se nós pegarmos um planeta mais próximo do Sol, o calor vai ser muito maior, a temperatura muito mais alta. Então, o corpo desses habitantes de um planeta mais próximo do Sol, ele precisa ser um corpo propício para a vida nesse lugar. Se for mais distante, o contrário, né? Um corpo de acordo com... Então, assim, a temperatura, os elementos químicos que compõem a atmosfera ali do planeta, pressão atmosférica, são vários elementos que vão entrar em questão para definir o tipo de corpo que esses espíritos terão em cada planeta, né? E eles dizem, então, que o envoltório é mais ou menos material, porque depende, então, do grau de pureza dos espíritos que lá estão encarnados. Vamos dar aqui um exemplo, é até uma certa curiosidade, mas eu creio que, como é de Kardec, tá? Não estou citando aqui nada que seja uma especulação. Na Revista Espírita, né, que Allan Kardec escreveu durante longos anos, ele fazia vários comentários, várias comunicações de espíritos. Então tem uma revista espírita do mês de março de 1858. Se alguém depois quiser ver lá com mais detalhes, março de 1858, a revista espírita. Ele apresenta comunicação de espíritos que se dizem habitantes do planeta Júpiter e que vêm nos falar alguns detalhes da vida lá nesse planeta, tá? Então trago aqui apenas como um exemplo aí para a gente ter uma ideia, né, do que eles nos passam. Então, só pegando alguns poucos itens, eles falam, por exemplo, da locomoção.
Lembrando que a vida no planeta Júpiter é muito mais elevada, muito mais perfeita que a nossa. Em Júpiter é uma humanidade que chegou em grande elevação espiritual, onde eles vivem em paz, onde é uma humanidade que o amor predomina, é um planeta considerado feliz, muito superior à Terra. Então eles dizem que lá a locomoção não é penosa como aqui na Terra. Eles dizem assim, eles não se arrastam pelo chão como vocês. Lá eles deslizam sobre o solo. Vejam bem, são encarnados que deslizam sobre o solo, para a gente ter uma ideia do nível de vida que vai existir em outros lugares. Uma outra questão, o desdobramento, eles se afastam, eles se desdobram, eles se desligam do corpo com uma facilidade incrível, coisa que nós só fazemos durante o sono. Eles têm essa facilidade comum durante o dia, durante a vigília, então eles se libertam facilmente do corpo físico, né? Saúde, por exemplo, lá nesses planetas elevados, praticamente não há doenças, porque a doença, ela nada mais é do que ela mostra um espírito enfermo. A doença é reflexo do espírito que ainda tem desarmonia espiritual. O espírito que alcançou um nível maior de evolução, ele é saudável, ele não é enfermo da alma. Então, ele tem corpos muito mais perfeitos. A doença já nem existe mais nesses planetas. A alimentação completamente diferente, já conseguiram deixar totalmente o concurso dos animais, né? Uma alimentação totalmente vamos dizer, não sei se tipo de vegetais, como se fossem nós, mas não usam alimentação animal. Então, para a gente ver assim, condições muito diferentes, né? De um planeta mais elevado, só para a gente ter uma ideia aí bem simples, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma sobre essa questão ou mais alguma, né? A Júlia Machado, bem-vinda, viu, Júlia? A Júlia está começando a estudar conosco aqui também. Ela está colocando aqui a possibilidade de um dia fazermos contato com a vida em outro planeta ou não há necessidade? Muito boa pergunta, né, da Júlia. Essa possibilidade de fazermos contato, veja bem, isso é o que a ciência nossa mais busca, né? Porque a ciência está buscando constantemente a encontrar vida em outros planetas. Ela investe, né, muitos recursos nisso, alta tecnologia, porque eles têm essa certeza de que existe essa vida fora da Terra, né? Agora, esse contato mais direto, né, que é como nós pretendemos, né, chegar em outro planeta, ter contato com outros seres, isso provavelmente vai acontecer. Mas, assim, tudo indica que quando nós tivermos condições para isso, né, não só condições tecnológicas, mas condições morais, porque na condição ainda de atraso moral da Terra, nós não saberíamos como lidar com uma humanidade mais evoluída que a nossa, porque um contato deveria haver com comunidades mais evoluídas que a nossa, que tivessem condições, por exemplo, de chegar até nós. Eu não tenho dúvida de que seres mais evoluídos conseguem acompanhar a nossa vida aqui, nos ajudar, mas às vezes não é o momento ainda propício. Pode ser que nós não teríamos ainda a condição de lidarmos perfeitamente com esses seres que vivem de uma forma muito mais elevada, né? Com as nossas inferioridades ainda, provavelmente nós não saberíamos respeitar aí as condições de relacionamento, né? Mas eu creio, viu, Júlia, que isso deve acontecer, né? Não sabemos quando, né? Quanto tempo vai... Mas assim, vamos estudar aqui que seres de outros planetas estão em contato conosco encarnando na Terra. Isso nós vamos falar mais à frente aí, tá? A Juliana Mariano também colocando aqui, né? Acredito eu que esse contato já existe faz tempo. Então, veja bem, porque existem muitas até reportagens aí, né? Dizendo sobre seres de outros planetas que foram encontrados, né? Há muitos relatos sobre os chamados discos voadores, né? Então, assim, é possível que... Agora, eu quero deixar claro um pensamento que eu acredito,
que eu já até comentei na outra semana, né? Que muitos filmes retratam de uma forma destrutiva, de uma forma que seres viriam para destruir a Terra, né? E eu imagino assim, os seres que conseguem vir à Terra, que eu creio que estão aqui entre nós, acompanham nossa evolução, eles estão nos auxiliando até, porque eles são seres mais elevados, creio que eles têm condições perfeitamente de aproximar-se de nós. Mas não vem com a ideia de destruir a Terra, vem com a ideia de nos ajudar, como estão nos ajudando, né? Agora, esse contato, né, mais efetivo, que a gente não tem essa certeza, mas não é impossível, não é difícil desses seres estarem aqui muito próximos de nós mesmo. O que mais aqui? A Diná, né? Quero ir para o planeta Júpiter. Acho que todos nós queremos, depois de ler essas poucas informações aí já bastam, né, Diná? Bom, tudo bem até aqui então. Vamos mais um pouquinho. Eu vou continuando aqui, mas se tiver mais algum comentário, alguma dúvida aí, podem colocar, tá bom? Nós vamos agora na questão 183, bastante interessante também, que Allan Kardec pergunta assim: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Veja bem, vamos entender bem a pergunta aqui de Allan Kardec. E essa palavra que ele usa, indo, né, de um mundo para outro, vamos entender como seria isso. Seria a questão de nós desencarnarmos aqui no planeta Terra e depois de estarmos no mundo espiritual, nos preparando para uma próxima reencarnação, ao invés de voltarmos a reencarnar na Terra, reencarnássemos em um outro planeta. É essa a ideia do indo, né, de um mundo para outro, não é indo diretamente daqui para lá, deixando a Terra sair voando aí pelo espaço, não é essa a ideia. É desencarnar aqui e encarnar lá em um outro planeta. Então ele pergunta se quando acontece isso, o espírito passa por nova infância, né? E aí eles respondem, os espíritos respondem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Então aqui estão deixando claro que a infância em toda parte, em todos os planetas, vai existir um período de infância no início da encarnação, né? A infância é um período bem característico, é muito importante a gente analisar esse detalhe belo aí da criação divina, né? Porque às vezes a gente não para pensar no que representa a infância aqui, principalmente aqui na Terra, que é uma grande sabedoria, é uma grande mostra da sabedoria divina, né? Porque no período da infância, principalmente, o que acontece? Existe um bloqueio das faculdades do espírito. Nesse período, nós vamos ver aqui mais adiante, que o espírito fica como num período de repouso. O espírito não está ativo, ele não está senhor das suas faculdades. Porque a hora que nós olhamos para uma criança aqui encarnada na Terra, jamais a gente imagina que ali tem um espírito milenar. Se nós observamos só as brincadeiras infantis, a fala infantil, a ingenuidade, não mostra que ali tem um espírito. E tem, o espírito que está encarnado ali naquele corpo de criança, ele é milenar, já viveu inúmeras existências. Mas por que Deus faz isso? É isso que nós precisamos parar para analisar a importância da infância, né? Então, primeiro que o espírito não está ativo, ele não está senhor das suas faculdades. Essas faculdades ficam como que adormecidas. O entendimento, ele não se reconhece um espírito reencarnado, ele não relembra nada do seu passado, ele não imagina que ele está numa nova reencarnação, nada disso. Ele está num período de repouso, ele não está ciente, ele não está consciente de si mesmo. Então é um período mesmo de repouso para o espírito. E eles colocam então que é uma transição necessária em toda parte, né? Em qualquer planeta vai ter essa transição. Por que até a palavra transição?
porque vai deixar o mundo espiritual, ele estava adaptado à vida no mundo espiritual e precisa vir para a matéria. Uma vida material é muito diferente da vida espiritual. Então ele precisa passar por essa transição, por um período de adaptação à nova vida, apesar de já ter feito isso inúmeras vezes. Isso que é interessante, né? Quantas vezes nós já desencarnamos e já reencarnamos, mas sempre precisamos desse período de transição da infância, então. O que mais a gente pode falar aqui? Porque a vida, né, no mundo espiritual tem muitas diferenças, né, em relação à vida aqui na matéria, tá bom? Só que eles colocam, mas não é em toda parte tão obtusa. O que seria isso? Essa infância não é tão severa, né, não é tão longa como aqui na Terra. A infância, ela, quanto mais atrasado é o planeta, maior é o período de infância. Isso nós vamos percebendo. Porque aqui na Terra, por exemplo, a primeira infância vai até os 7 anos. Né? Olha que período longo que o espírito precisa para começar a se sentir, né, pertencente a uma nova realidade. Até aos 7 anos é praticamente a primeira infância, né? É um período que ele está bem sujeito às influências dos pais. Aí é que está o detalhe, porque nesse período é o período mais propício para que os pais ou educadores possam fazer, transmitir, né, ensinamentos morais, passar a educação. Então vejam a sabedoria divina que faz com que o espírito que vem de inúmeras existências, carregando muitas imperfeições, muitos vícios, muitos equívocos, né, muita maldade, também trazendo, né, conquistas, virtudes, inteligência, mas esse espírito que vem, né, precisando progredir, precisando melhorar, ele tem mais essa bênção desse período de infância, para que aqueles responsáveis pela sua educação lhe transmitam bons valores, né, morais principalmente, para que ele possa absorver ensinamentos novos, porque nessa fase ele está muito acessível à influência dos pais ou educadores. Então é o período, é uma missão que os pais têm, né, uma missão muito importante que os pais vão prestar contas um dia. Não pode largar em segundo plano essa tarefa importantíssima, que é esse período aí da infância. O que mais aqui que a gente poderia comentar, né? Se alguém quiser colocar aí mais alguma coisa que ajude, né? Então, outra coisa, né, pessoal? Quando a gente olha, por exemplo, uma criança, a gente vê então aquela ingenuidade, a fragilidade, aquela inocência. Imaginem vocês se nós pudéssemos ver ali na criança o que foi esse espírito no passado. Imaginem se aquele pai, se aquela mãe, se aquele responsável pela educação soubesse quem está ali no seu lar de volta. Muitas vezes poderia ser um inimigo até do passado. Então vocês acham que conseguiria ter amor por aquela criança? Qual seria o sentimento que a gente poderia nutrir naquela hora? Agora, quando a gente vê a fragilidade, a inocência, a ingenuidade de uma criança, a facilidade para amar é muito maior. Então estabelece laços profundos de amor. E aí, isso aí, através desse período que esses espíritos se aproximam, que muitas vezes foram até inimigos do passado, acabam se ajustando, né? Transformando o ódio em amor. Então a gente vê a perfeição divina que faz com que esse período da infância aconteça em toda parte. E aí, por que eu disse até, né, que quanto mais o planeta é atrasado, maior é o período da infância? Porque quanto mais atrasados nós somos, né, mais tempo nós precisamos para essa adaptação, para receber essa educação, para receber esse auxílio dos responsáveis, né? Então, só que a gente percebe que mesmo aqui na Terra, a infância está reduzindo, lentamente, mas está. Nós já percebemos crianças mais precoces, né? Nós percebemos que as crianças hoje já chegam muito mais
cientes, já sabem fazer, parece que não precisa ensinar, a criança já chega sabendo, né? Então a gente percebe que existe uma precocidade aí, a infância vai reduzindo, as crianças se alfabetizam mais rápido. Então nós percebemos que isso é devido à evolução. Quanto mais caminhamos evoluindo moralmente e intelectualmente, a infância vai se reduzindo, vai havendo menor necessidade desse período de adaptação, de transição aí. A nossa amiga Ana Maestro colocando aqui no Instagram, então Júpiter não tem infância? Então, boa pergunta, viu, Ana? Eu não me lembro exatamente da revista, quando comenta sobre, até citei lá, né, março de 1858, depois se alguém quiser ler mais completamente, mas pela lógica que nós estamos compreendendo aqui, né, como Júpiter é um planeta muito mais evoluído, ele deve ter um período de infância muito curto, né, muito pequeno, porque não haveria tanta necessidade. Lá são espíritos já redimidos, espíritos que estão numa ótima condição evolutiva, né? Então eu creio que, só que como eles dizem aqui, né? Aqui atrás foi dito que, vamos ver aqui, ó, que é necessária, é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa. Então eles dizem assim, dá a ideia que em todo lugar tem esse período da infância, mas não tem esse rigor da infância do planeta Terra, não tem esse período tão longo, né? Pode ser muito mais curto, muito mais simples, não deve ter esse período tão difícil como é aqui, porque lá são espíritos muito mais evoluídos. Mas legal, viu? Obrigado aí pela participação tua também. Deixa eu ver aqui também no Face, que eu não consigo acompanhar na hora. A nossa amiga Célia Lombardo, bem-vinda, Celinha, sempre participando também. Ela coloca aqui, iremos sempre em novos planetas, na categoria de provas e expiações? Falo em reencarnação novamente, como crianças em outros mundos. Então, se nós fôssemos habitar um outro planeta, né, acho que é isso que a Célia está querendo dizer, eu não sei se eu entendi bem a colocação da Celinha, mas vamos responder, se não for, ela me corrige. Eu entendi assim, que se nós formos habitar um outro planeta, nem sempre precisamos ter que habitar um planeta de provas e expiações, que é a nossa condição atual aqui da Terra hoje. Vamos supor que um espírito aqui encarnado na Terra esteja numa condição muito boa, já prestes a deixar o planeta Terra. Esse espírito já está merecendo um planeta mais elevado. Então ele pode sim deixar a Terra e encarnar-se em um planeta mais elevado. Ele não precisa encarnar num planeta na mesma condição do planeta Terra, né? Se é isso que... Não sei se foi bem isso que a Celinha colocou aí, senão ela me corrige. A Diná colocando aqui, né, o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, realmente, né, que é um livro excelente, um livro que fala aí sobre esse período que nós estamos vivendo, né? Boa noite, Rosana Marcondes também, Benedito Zanoli, muito bem-vindos, Lúcia Firmino, vários amigos e amigas que chegaram aí, muito bem-vindos. A Viviane Bellini colocando aqui também, e quando o espírito encarna em uma criança cuja família é composta por espíritos menos evoluídos, como ela pode progredir? Muito boa a pergunta, viu, Viviane? Muito boa. Nós vamos encontrar um pouco mais à frente uma questão mais ou menos parecida, que Allan Kardec faz também. Mas vamos refletir um pouquinho já, né, sobre essa questão que ela está colocando aqui, né, de um espírito que vem para nascer, então, numa família composta por espírito com pouca evolução. E esse espírito que vem reencarnar nessa família, ele é mais evoluído, né? Então ela pergunta aqui, bom, não sei se ela colocou, deixa eu ver, quando o espírito encarna em uma criança cuja família é composta por espíritos menos evoluídos, né? Como ela pode dar a impressão assim, o espírito que vem é mais evoluído e os pais, vamos dizer, são menos, né? Aí tem uma questão que vai falar sobre isso, viu, Viviane? Porque nós precisamos compreender o seguinte, o corpo
provém do corpo, né? O corpo gera outro corpo, mas o espírito não gera outro espírito. Então, o que eu quero dizer assim, as qualidades, as conquistas intelectuais e morais não são transmitidas por hereditariedade dos pais. O que nós recebemos dos pais são os fatores genéticos, né? Da hereditariedade, a semelhança física, as condições genéticas. Isso os pais transmitem para nós. Agora, a condição da inteligência e da moral é conquista de cada um. Então, esse espírito que encarna numa família mais simples, menos evoluída, ele vai continuar com a sua bagagem. Ele pode ser que nesse período da infância ele não receba tanto, né? Porque os pais às vezes não têm condições de oferecer um aproveitamento maior nesse período da infância. Mas se ele veio nessa família, tem um motivo. Provavelmente ele pode estar ali para ajudar essa família, né? Por outras razões que ele... Mas se ele nasceu ali, como tudo é perfeito na lei de Deus, não vai afetá-lo o detalhe dos pais não conseguirem dar uma condição de melhor aproveitamento na infância. Mas ele vai se mostrar mais evoluído, porque as condições morais, então, intelectuais são dele, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A amiga Diná também colocando, né, como explicar as desavenças entre irmãos, né? Isso é muito comum, né? Porque nós vamos também falar um pouco à frente aí. É muito comum desavença entre os irmãos, porque nós vamos falar mais à frente de família consanguínea e família espiritual. Nós temos aqueles que nós temos semelhanças, afinidades, que nós reencarnamos juntos por amor, por simpatia, por vontade de estarmos juntos, né? Estamos progredindo juntos, mas também pode vir na família aqueles desafetos do passado, inimigos, onde nós nos desentendemos, precisamos nos acertar, precisamos reparar, né? Precisamos mudar aquela situação ruim do passado. Então aí isso aí se explica, são espíritos que não são simpáticos, não são afins, né? Espíritos que vêm já de um passado às vezes complicado, né? E eles reencarnam junto para se ajustarem, para transformar aquele sentimento ruim em algo melhor. Então, mesmo ali na situação difícil das desavenças, dos desentendimentos, eles vão nesses atritos aí tentando melhorar a condição do passado, né? Isso respondendo muito rapidamente aí pelo nosso pouco tempo, né? E a nossa amiga Rosana Marcondes, então, colocando aqui vários casos de pais que não gostam dos filhos, né? Não que judiam, mas simplesmente não os amam. Ou outros até que casos de violência. Filha que tenta amar a mãe e não consegue, coisas de outra vida, né? Ela coloca. Legal, viu, Rosana? Deixa eu ver, tem mais aqui? Ah, não, foi só isso mesmo. Então, a Rosana, né, colocando uma situação que nós percebemos aí, muito claramente, né? E é triste, né? Até quando a gente percebe o pai ou a mãe que não gostam, né, do filho, muito difícil até, né? Porque esse período de infância favorece muito isso. Mesmo aqueles que não se entenderam no passado, conseguem nessa hora da infância amar aquele filho. Mas tem casos, né, Rosana, muito fortes do passado. Um problema muito sério que vem lá do passado, de existências anteriores, que às vezes não está ainda em condição de ser resolvido. E às vezes acontece até isso, né? Desses pais que não conseguem amar, né? Porque tem uma barreira ali. A pessoa não sabe explicar por que isso acontece, mas tem como se fosse uma barreira que impede aquela aproximação. A pessoa não consegue, às vezes, demonstrar amor, ter um afeto, um carinho por aquele filho, né? E às vezes isso, eu imagino, deve levar a uma perturbação, até porque a pessoa não vai entender por que isso acontece. Então, somente através da reencarnação para nós entendermos isso, né? Não para justificar, mas pelo menos compreender que é possível acontecer. Então, nessas horas, se acontece isso, penso que a gente deve tentar de todo possível, né,
para tentar amenizar esse sentimento ruim, tentar fazer um esforço para se aproximar, mesmo que tenhamos a dificuldade aí para realizar isso, né? A Lara, a Terezinha também. Lara, muito boa noite, primeira vez aqui também, que legal, muito bem-vinda, viu, Lara? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Bom, tudo bem. A nossa amiga Zuleide, colocando aqui, a concepção será igual em todos os planetas, né? Aí a Zuleide foi fundo, né, Zuleide? Porque a concepção, a questão da gestação, né? Eu me lembro até que teve uma pergunta para Chico Xavier lá no Pinga Fogo, né? Aquele Pinga Fogo da antiga TV Tupi, lá nos anos 70, né? Perguntaram para ele sobre a questão se eu não estou enganado, se minha memória não está ruim, mas eu creio que perguntaram para ele sobre a questão da fertilização ali, né? Do processo de gestação, daquele que vai renascer, que não acontecesse no útero da mãe, né? Como nós sabemos das formas artificiais, né, em laboratório. Então ele diz que para o futuro pode estar reservadas novidades, aí, surpresas, né, que podem até acontecer. Porque eu imagino, isso eu estou falando por mim, tá? Não estou falando pela doutrina agora. Eu imagino que a maternidade, a forma como nascem as crianças hoje no planeta Terra, é muito importante para esse amor, para essa aproximação das almas, né? A mãe que se liga àquele filho, transmitindo o amor, né? Toda aquela ternura, toda aquela receptividade. Num planeta ainda inferior, isso é extremamente necessário, né? Agora, se nós não podemos dizer num planeta muito mais elevado, onde os espíritos não têm problemas de conflitos do passado, espíritos totalmente redimidos, que vivem integrados no amor, né? Que vivem sem problemas psicológicos, de conflitos do passado, pode até ser que aconteça de outra forma essa concepção. Pode ser que dispense até essa forma da maternidade aí através da mulher. Isso eu não estou afirmando, eu estou dizendo, como o Chico também coloca lá, se não estou enganado, que é uma possibilidade, né? Nós não conseguimos ainda imaginar isso, porque isso aí é muito presente no nosso planeta. Nós temos muita necessidade dessa forma de chegarmos ao planeta, né? Mas nós não sabemos, esse é o detalhe, o que existe em mundos mais elevados. Fica aí essa dúvida aí, né? Se alguém quiser contribuir com alguma informação que tenha lido a esse respeito, mas eu creio que existe uma possibilidade, sim, de acontecer de outras formas, sem que não sejam traumáticas, né, para aquele que reencarna. Nossa amiga Elaine Munhoz também, muito boa noite, bem-vinda. Thelma Fonseca, Nazaré Silva, vários amigos e amigas aqui, que é uma alegria mesmo. Que legal, a Diná Ferreira Souza também, outra amiga chegando hoje, dizendo aqui que é lá de Caraguatatuba, conversamos ainda hoje pela internet, né? E ela comentou que ia tentar chegar também. Muito bem-vinda, viu, Diná? A Silvinha Covielo Biadelli dizendo aqui, né? Desafetos do passado que Deus, em sua infinita bondade, sabedoria, nos coloca na mesma família para podermos aprender a nos perdoarmos e nos amar, né? Justamente. É essa a ideia, né, pessoal, né, Silvinha? Da ideia de voltarmos juntos, né, ao palco da vida aí, para que a gente aprenda a transformar o ódio em amor. Então a gente vai percebendo através da doutrina espírita essa maravilha que é a criação divina, a reencarnação, a possibilidade do retorno para nos ajustarmos, para nos reconciliarmos, né, com desafetos aí do passado. Mas também estamos juntos daqueles que temos afinidade, que amamos, isso que dá aí um sabor maior da vida, né, para a gente conviver com aquelas pessoas que sentimos alegria de estarmos juntos, né? Isso nos fortalece bastante. Vamos lá, então eu creio que dá para a gente ver mais uma questão aqui ainda, então. Na questão 185, vou tomar um golinho de água aqui.
Na questão 185, Allan Kardec pergunta aqui: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E eles respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Tá? Então essa pergunta de Allan Kardec é para deixar claro que existem humanidades mais avançadas, né? Não é apenas essa humanidade terrestre, né? Essa humanidade terrestre ainda é uma humanidade, de certa forma, precária, inferior ainda, nós sabemos, né? Não conseguimos ainda amar verdadeiramente o nosso semelhante, né? Vivermos em paz. Mas eles colocam aqui, então, que os planetas estão sujeitos à lei do progresso. E eles dizem, começaram como o nosso. Isso que é interessante. Se nós falarmos a respeito do planeta Júpiter, como dissemos, né, que é um planeta mais evoluído, é um planeta feliz, é um planeta onde a humanidade vive em paz, o planeta Júpiter, que hoje está nessa condição, de acordo com a informação dos espíritos superiores, ele também já passou pela fase de planeta primitivo. Isso é importante a gente entender. Deus não criou o planeta Júpiter feliz, tá? Porque senão Deus seria imparcial. Por que ele criaria a Terra para ser um lugar de dor, de sofrimento, e criaria um outro com uma humanidade feliz, sem doença, vivendo com amor, vivendo em paz? Onde estaria a justiça divina? Então nós precisamos ter essa compreensão de que o planeta Júpiter, que estamos citando como exemplo, né, ele também foi um planeta primitivo, como a Terra já foi. Se nós nos lembrarmos da Terra pré-histórica, né, aquele mundo primitivo, onde não tinha nenhum avanço tecnológico, onde aqueles seres, né, considerados humanos da época, né, eram seres muito mais voltados aos instintos, né? Não tinha pouquíssima elevação intelectual, não tinha praticamente livre-arbítrio definido, porque eram seres ainda muito rudimentares, estavam deixando ali a transição da fase animal para ingressar numa humanidade, né? Então esses mundos primitivos são todo planeta que é criado. Isso que é interessante. Quando surge um planeta novo, quando ele começa a ter condições de vida como foi a Terra, muito provavelmente ele vai servir como planeta primitivo, que é a primeira fase da evolução dos planetas. Aí vai na sequência de mundos de provas e expiações, de regeneração e assim vai. Então todos os planetas estão sujeitos à lei do progresso, como diz aqui, né? Que mais? A Terra, né, que está também nessa evolução, já deixou de ser mundo primitivo, avançou para mundo de provas e expiações, e atualmente estamos quase, né, deixando de ser mundo de expiações e provas para nos tornarmos um mundo regenerador ou regenerado, né, onde vamos ter aí uma trégua, vamos dizer, né, para tantas lutas, para tantas dores, para tanto sofrimento, onde nós vamos respirar com mais tranquilidade para podermos alcançar a condição de mundo feliz. Então, por isso que esses planetas de regeneração são chamados mundos de transição. Eles estão entre os planetas de dor e de lutas e os planetas felizes. Então, nós vamos passar por essa transição aí, por esse mundo de regeneração, onde a gente vai reunir forças novas, né? Já vivendo em mais harmonia, para podermos merecer um planeta feliz pela frente, num futuro aí mais distante, né? Então o planeta é reflexo dos seus habitantes, certo? A humanidade é que determina em que condição que está o planeta, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida aí? Eu demoro um pouquinho para ver, sempre explico isso. Às vezes o pessoal coloca alguma coisa aqui no Face, eu já vi que demora aí uns 35, 40 segundos para que eu possa ver. Às vezes parece que eu não estou lendo, mas não é não. É que demora um pouquinho para visualizar, tá bom?
Bom, eu creio que já devemos parar por aqui para não avançar muito aí do tempo. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos fazer então a nossa prece final para não avançar muito aí do horário então, tá bom? Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Nós paramos aqui na questão 188, ainda dentro desse tópico, mas é a última. Eu acho que daria até para a gente ler, né, pessoal, para encerrar esse tópico. Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Vou ler mais uma questão, porque a gente fecha esse tópico de encarnação nos diferentes planetas, então, tá bom? Nos diferentes mundos. Então vamos lá, questão 188, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Veja bem que ele está perguntando de espíritos puros. Quem não está acostumado ainda com esse termo, né? São aqueles espíritos que atingiram o mais alto nível da escala evolutiva. Um espírito puro que nós conhecemos, o único, né, que nós conhecemos foi Jesus, para a gente ter uma ideia do que é um espírito puro, que chegou ao mais alto nível da perfeição que nós podemos imaginar. Então ele pergunta se esses espíritos habitam mundos especiais, né, ou se eles se acham no espaço sem estarem ligados a um mundo que a outro. E a resposta é: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, já deixando claro que essa é uma realidade muito distante de nós, né? Estamos apenas aqui imaginando, né? Não dá nem para querer pensar direitinho o que seria isso, está muito distante da nossa realidade. Mas aqui está dizendo, então, que esses espíritos habitam mundos que são os chamados mundos celestes ou divinos, né? De acordo com a nomenclatura que a doutrina espírita coloca. Mas nós precisamos lembrar que eles não estão encarnados nesse planeta. Vejam bem, os espíritos puros vivem a vida espiritual, definitiva. Não encarnam mais. Então, esses mundos que eles habitam, eles estão habitando espiritualmente. Não tem necessidade mais da matéria física, tá? Conforme até a questão 186 que ficou para trás, acho que eu não falei na hora, vou comentar só agora. Eles dizem que há mundos em que os espíritos deixam de revestir corpos materiais, que seriam esse caso, né? Eles só têm o perispírito, né, que é o corpo espiritual, e mesmo o perispírito se torna tão etéreo que é como se não existisse. Então imagine um espírito puro vivendo a vida verdadeira espiritual, junto de Deus, porque eles veem Deus, eles estão na presença de Deus, eles executam as ordens de Deus para zelar pela harmonia do universo. É algo assim maravilhoso, mas distante demais de nós, né? Então esses seres angélicos como Jesus governam as galáxias, governam os planetas, zelam pela harmonia de todo o universo, executando a ordem de Deus em toda parte. Eles são chamados ministros de Deus, para a gente ter uma ideia, né? Então é lógico que eles não ficam presos nesse planeta como nós estamos. Eles percorrem todo o universo, trabalhando por toda parte, zelando pela harmonia em toda parte. Tudo bem? Assim nós encerramos então esse tópico, que é a encarnação nos diferentes mundos, para a gente avançar para o próximo na outra semana. Deixa eu ver aqui que a Celinha colocando aqui um pouco de humor, que é bom, né, Célia? Já pensou que maravilha sair à rua e não ter medo de ser assaltado? Dormir com as portas e janelas abertas? Justamente, Celinha, eu penso muito nisso, sabe? Porque é uma coisa que a gente nem imagina, né? Um mundo nessa condição, que já seria um mundo regenerador, eu creio que já vai oferecer essa condição para nós. Porque um mundo regenerador vai haver uma seleção. Aqueles que estão muito ainda presos ao mal serão retirados da Terra, nós já sabemos disso. Vai haver um exílio, né, para outros planetas. Então, os que habitarem a Terra serão pacíficos, né? Porque tem uma das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a Terra. Essa Terra renovada é para quem for pacífico, né? Então seria isso mesmo que a Célia está colocando. Não vai ter essa agressividade, essa maldade, né?
Eu vou até mais, eu penso que nós não vamos precisar mais ter documento para provar quem nós somos, documento de identidade, né? Não vai precisar ficar provando nada, nós vamos dizer, olha, eu sou tal pessoa, e aí vai ser, nós vamos ter confiança, né? Vamos ter crédito, vamos dizer, né? Mas legal, Celinha, muito bom. O nosso amigo Marcos também, muito boa noite, viu, Marcos? Bem-vindo. Janelas abertas e as baratas. A Silvinha já apelou aqui agora. Deixa eu ver aqui. A Maria Emília também, Tomazotti, muito bem-vinda. Obrigado, viu? Boa noite, viu, Maria Emília? João Linhares, quantos amigos aí, amigas, né? Legal, pessoal. Vamos então agora preparando para a gente fazer o nosso encerramento. A Zuleide também colocando aqui. É um prazer participar desse momento de tão perfeito que é isso. É muita bondade sua. É um momento, eu acho, muito gostoso, assim, de participar aqui, né? Porque é algo tão simples que a gente procura fazer, né? Sem nada de complexidade, nada de... Eu tento fazer da forma mais simples mesmo, porque eu não tenho capacidade de fazer algo tão profundo assim, né? E é gostoso essa interação com vocês, que vocês participam aí, comentam, perguntam, isso aí ajuda a gente ter uns momentos aí de descontração e aprendizado ao mesmo tempo, né? A Iva Souza também, muito boa noite, eu que agradeço, viu, Iva? A Lara Terezinha aqui dizendo que é gratificante ouvir, né, palavras esclarecedoras, porque realmente, né, isso que a Lara está dizendo é muito bom. Eu penso que é muito bom nós estudarmos a obra espírita, né, como qualquer outra também, não estou querendo dizer só a espírita, mas uma obra que ofereça, né, ensinamentos de moral, de elevação de pensamento, de conhecimento, de um pouco mais das leis divinas. Isso é muito bom, a gente precisa muito disso, né? Então eu também concordo com vocês que é muito importante a gente reservar esses minutinhos, né? A Ana Maes também colocando aqui, Ismael Alonso e Alonso é um espírito puro? Ela está perguntando. Ismael Alonso e Alonso, me perdoe, eu não sei dizer quem é. Eu já ouvi esse nome, mas não sei quem é Ismael Alonso e Alonso. Pessoal, me ajudem aí. Desculpe a minha ignorância. Quem foi, né? Ismael Alonso e Alonso. Maria Antônia Casadei também, Maraísa Bugarelli, todo o pessoal comentando, a Lu também, né? Legal, viu, pessoal? Fico muito feliz aí com as colocações de vocês, o carinho de vocês. Agradeço muito, porque para mim, eu digo sempre, está sendo muito proveitoso esse momento aqui. Eu confesso que eu já li algumas vezes o Livro dos Espíritos, mas a que eu estou aprendendo mais é agora, aqui com vocês, porque parece que a gente para um pouco mais na questão, fico meditando ali, procuro refletir um pouco antes de vir aqui para esse encontro com vocês. Então, está me sendo muito útil assim, para aprender um pouquinho mais, né? A gente nunca aprende tudo, mas eu acho que eu estou assimilando um pouquinho mais dessa vez, e nesse estudo aqui com vocês, gostoso da forma como está acontecendo, está me ajudando muito. Até a Silvinha aqui dizendo que a voz até acalma. Que isso, Silvinha, minha voz o grande problema é a voz, precisava mudar essa voz de... Mas tudo bem, tenta ser calma aí, tá bom, né? Ô Ana Maia, então, pessoal, eu fiquei na dúvida aqui para responder para Ana Maestro. Você não poderia me retornar? Eu não sei quem foi Ismael Alonso e Alonso, já ouvi essa... Mas não sei quem foi, pessoal, se alguém pudesse me ajudar. A Vera também, colocando aqui, agradecendo, mas eu que agradeço, pessoal, que isso, muita bondade de vocês aí. Vamos então, Ana, eu vou ficar te devendo qualquer coisa depois, a gente tenta responder em off aí também, tá bom? Não estou ciente dessa... Porque, não sei se ela está se referindo ao anjo Ismael, né?
porque Ismael, não sei se é isso, né, Ana? O anjo Ismael é o responsável pelo Brasil, né? É um espírito de alta elevação que é responsável pelo Brasil. Não sei se ela está se referindo a ele. Colocou aqui que depois explica então. Tá legal. Mas até me explicando, o anjo Ismael é o espírito responsável pelo Brasil, espírito de alta elevação, né? É auxiliar do Cristo, até aproveitando por ter falado de Ismael, né? É um espírito de alta elevação que zela pelo Brasil, ele é o responsável pelo país, né? Pelo Brasil. E ele é um responsável junto de Jesus, que Jesus governa o planeta todo, e Ismael responsável pelo Brasil, né? A Jaque Mateus também aqui, muito bem-vinda, boa noite, que legal. Thelma Fonseca, dizendo aqui, ainda bem que temos essas horas de estudos, já que não estamos, né, frequentando a casa espírita. Então, justamente, nós estamos aprendendo uma nova forma de estudarmos, de confraternizarmos. A casa espírita está atualmente virtual, né? Ela está acontecendo de forma virtual. Nós não temos o comparecimento no local físico, mas nós estamos nos reencontrando para trazermos a casa espírita aqui, virtualmente, né? Para que nós continuemos estudando, trabalhando até, vibrando pelos nossos irmãos necessitados, né? Que é isso então que eu convido vocês agora, para que a gente possa fazer um momento rápido aí de oração, agradecendo a Deus por mais este encontro, a Jesus, que é o nosso mestre amoroso, que zela por todos nós. Agradecermos muito essa oportunidade da internet. Às vezes nós não paramos para pensar o que seria se não tivéssemos a internet nessa fase. A internet resolveu o nosso problema, porque continuamos, como foi dito bem proveitosamente agora sobre a casa espírita, né? Nós estamos fazendo continuar a casa espírita através da internet. Nós estamos nos conectando, estamos recebendo as bênçãos do alto, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos orando uns pelos outros. Então, graças à internet, essa bênção, que é uma ferramenta que também pode ser usada para o mal, mas que nós estamos sabendo fazer bom proveito dela. Que Deus nos ofereceu essa possibilidade de nesse momento termos essa ferramenta. Então, a nossa gratidão a Deus, que vai nos dando forças para enfrentarmos esse momento difícil, desafiador. A gente percebe muita dor à nossa volta, muitos amigos, conhecidos que nos pedem oração, que nos pedem auxílio, que estão amedrontados, que estão apavorados. É um momento difícil verdadeiramente que estamos vivendo. Então nós precisamos muito da oração. Nessas horas difíceis é a oração que vai acalmar o nosso coração. Porque nós não podemos ficar esperando que Deus faça um milagre para retirar esse vírus. Não é dessa forma. Esse momento nós temos que enfrentar. Nós vamos resolver aqui no planeta essa dificuldade, mais essa condição adversa. Mas nós precisamos enfrentar essa situação da melhor maneira. Que nós precisamos manter a mente tranquila, precisamos manter a fé, precisamos manter a esperança, porque aqueles que estão enfrentando, passando, né, pelo contágio, quantos que estão desencarnando, não podemos também desesperar com essa situação. Nós temos que orar por esses irmãos, orar por todos aqueles que estão precisando de uma forma ou de outra. Não só orarmos, mas também auxiliarmos efetivamente dentro das nossas possibilidades. Porque muitas pessoas passam dificuldades financeiras, outras dificuldades psicológicas, emocionais. Se nós podemos ser úteis, às vezes através de uma conversa, de uma doação material, não só oração, estejamos atentos às necessidades dos nossos semelhantes. É nessas horas difíceis que nós
mostramos realmente até que ponto aprendemos o ensino do Cristo de amar ao próximo como a si mesmo. Então, que Deus abençoe a todos esses irmãos que estão internados, que estão passando por dificuldades das mais variadas, por aqueles irmãos que já desencarnaram, pelos familiares que choram essa separação. Vamos pedir a Deus que acalme esses corações sofridos, que dê um pouco mais de fé e de esperança, que possa auxiliar em todos os lares que estão com esse desespero, com esta aflição. Tem piedade de nós, Senhor. Compreenda a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e sustenta-nos, Senhor, nesse momento difícil. Que nós não venhamos a perder a fé na Tua bondade, no Teu amor, na Tua justiça. E que nós possamos continuarmos firmes nessa caminhada. Que tudo isso vai passar. Tenhamos fé em Deus e vamos continuando. Meus amigos, desejo de coração uma noite abençoada a todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Mantenham-se serenos, com fé. Não percam a fé. Não pensem que Deus abandonou o planeta Terra. Deus está olhando por todos nós. Vamos continuar, vamos ser o ombro amigo naqueles que mais necessitam. Vamos levar uma palavra de consolo, de esperança. Vamos ajudar dentro das nossas possibilidades. Vamos manter a nossa esperança, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, por todas as mensagens aí de tão fraternas que vocês mandam. Não mereço toda essa bondade que oferecem e a participação de vocês, que me deixa assim muito feliz num estudo tão simples, né? Mas que estamos fazendo amigos aqui em diversas partes do Brasil. Quantos amigos que nos reunimos aqui todas as semanas, cada um de uma localidade. Então é uma grande alegria e muito obrigado de coração, que nós possamos continuar. Vamos estudar. Essa doutrina nos ilumina, nos fortalece, nos deixa compreender um pouquinho mais a perfeição da lei divina. Nós compreendemos um pouquinho mais como que Deus cuida de nós, como que as adversidades muitas vezes são necessárias, tá bom? Um abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Que assim seja. Muito obrigado.